Coisas estranhas e inesperadas que valem uma grana no mercado ilegal. Para a maioria das pessoas, o mercado ilegal continua a ser um lugar indescritível de comércio obscuro que é uma interpretação justa. Esse é o termo genérico que se refere à venda de itens ilegais, imorais ou contrabandeada em todo o mundo, mas não acontece apenas em becos obscuros da Deep Web ou entre grandes criminosos como a nossa imaginação e os filmes de Hollywood nos fazem acreditar. O mercado ilegal é bastante sofisticado, pode habitar lojas e até ser acessado por pessoas comuns. As coisas que mais frequentemente imaginamos como sendo vendidas nesse tipo de comércio são órgãos humanos, drogas e relações íntimas, mas há muitos outros itens que alcançam preço alto, itens até do nosso dia a dia que te surpreenderiam completamente. Clique aqui e saiba mais. Contas da Netflix. A maioria das pessoas usou a conta Netflix de outra pessoa e já teve uma ex que continuou a usar sua conta depois do término. Isso só prova como o compartilhamento de contas já foi e ainda é uma coisa comum. Contas sendo vendidas no mercado ilegal se tornaram algo tão normal que a Netflix teve que reforçar sua segurança. Contas da Netflix. Hackers supostamente obtinham o endereço de e-mail e senhas por meio de violação de dados e esquemas de phishing por e-mail. Depois vendiam essas contas por apenas 25 centavos em sites e fóruns do mercado ilegal. Uniforme de comissário de bordo. Existem alguns riscos óbvios de segurança em torno de se passar por comissário de bordo e é por isso que os uniformes não estão comercialmente disponíveis por aí. Mas a venda desses uniformes no mercado ilegal, particularmente no Japão, estava rendendo milhares de dólares a alguns ex-comissários de bordo. A coisa ficou tão ruim que em 2010 a Japan Airlines teve que implementar medidas oficiais para impedir que ex-comissários de bordo leiloassem ilegalmente seus uniformes. Uniforme de comissário de bordo. Curiosamente, a razão pela qual a maioria das pessoas no Japão estava tão ansiosa para colocar as mãos desses uniformes não era para tentar se esgueirar em voos comerciais, mas sim para usar em clubes japoneses de dança exótica, onde personagens de comissário de bordo eram muito populares com uma certa clientela. Diplomas falsos. Estudar pode ser extremamente caro e demorado, mas é possível obter um diploma de aparência real por muito menos tempo e dinheiro. Há uma enorme indústria de diplomas e certificações falsas para aqueles que querem pular uma etapa ou 10 no caminho de um emprego bem remunerado. Diplomas falsos. Essas fábricas de diplomas, como são chamados, ganham milhões de dólares a cada ano fazendo esses documentos falsos, pelos quais pessoas ainda pagam milhares de dólares. Existem até sites universitários falsos criados para apoiar a mentira. Areia. Enquanto a maioria das pessoas associa areia ao dia relaxante da praia, há outro mundo em que ela está associada a crimes violentos. Isso porque areia e cascalho são os dois minerais mais extraídos da terra, graças à sua incrível utilidade na construção e ao fato de ser um recurso finito. Somado ao boom da construção em todo o mundo, é cada vez mais difícil de encontrar areia por aí. Areia. Especificamente, a areia próxima à fonte de água está em alta demanda porque grãos de areia do deserto são redondos demais para a construção. A chamada máfia da areia rouba enormes quantidades de areia pronta para a construção de praias e margens do rio para vender ao maior lance do mercado ilegal, embora as ofertas sejam conhecidas por incluir assassinatos violentos.
Detergentes de máquina de lavar. O roubo desse suplemento doméstico realmente se tornou um grande problema quando bandidos começaram a roubar detergentes para a roupa em grandes quantidades. Eles então revendiam o detergente a um preço bem mais abaixo, tornando-o parte do crime de varejo organizado. O grupo desses criminosos aparentemente empregam equipes de ladrões profissionais para roubar milhões de dólares em produtos comerciais todos os anos que podem até ser trocados por drogas. Máscaras assustadoras e realistas. Máscaras de silicone de alta qualidade com aparência humana são uma mercadoria quente no mercado ilegal, muitas vezes porque são roubadas de sets de filmagem, de altas produções e estúdios de efeitos especiais. Mas para que as pessoas querem uma coisa dessas, o mercado ilegal é o melhor lugar para comprar uma máscara e depois cometer um crime disfarçado, já que a máscara não pode ser rastreada até você. Fórmula para bebês. A fórmula para bebês é tão buscada no mercado ilegal que é muitas vezes referida como ouro líquido. Alguns fatos ajudam. Está sempre em alta demanda, custa mais ou menos entre $400 a $800 por mês para comprar, não custa muito para produzir e se comprada em grande volume pelos varejistas torna o item perfeito para roubar e revender no mercado ilegal. Equipes organizadas de ladrões roubam fórmulas infantis a granel, baixam drasticamente o preço e as vendem online. As mães raramente compram por escolha, mas sim porque simplesmente não podem pagar o preço do varejo. No outro extremo do espectro, os traficantes de droga também usam fórmulas infantis para misturar com drogas de pó branco e fino. Pepino do mar. Uma das iguarias mais incomuns, o pepino do mar é uma espécie rara, mas bastante popular na China. Porém, o governo proibiu a pesca de pepino do mar, o que tornou esse animal marinho uma mercadoria quente no mercado ilegal. É até considerado ilícito comprar animal, então o mercado ilegal é o único lugar onde uma pessoa pode obter um pepino do mar. Com tal, essas criaturas do fundo do oceano alcançaram um preço muito alto em muitos países asiáticos. Transporte. Na maioria dos lugares, o transporte público, como ônibus, táxi, Uber e assim por diante, é legal porque o governo os regula e os acompanha de perto. Obter transporte anônimo tem um apelo muito forte para as pessoas obscuras que querem ir onde não deveriam ou que precisam que suas viagens não sejam rastreáveis. No mercado ilegal, os serviços de transporte tornaram-se bastante populares, é oferecido a preços baixos e podem levá-los a lugares onde você provavelmente não deveria ir. Nozes e outros frutos secos. As redes de crime organizado agrícola há muito tempo têm como alvo os produtores de pistache, amêndoa e noz da Califórnia. As nozes são o produto feito para roubar, pois não têm número de série, são menos perecíveis e são caras. Esses alimentos também são bastante vulneráveis ao roubo, pois antes de uma noz chegar à loja, era removida entre diferentes instalações para ser limpa, pasteurizada, torrada e temperada. O assalto geralmente ocorre na seguinte maneira: os ladrões roubam as identidades dos motoristas de caminhão e levam a carga de caminhão. No caminho em que a remessa não chega ao destino pretendido, provavelmente já está valendo bastante dinheiro no mercado ilegal. Lãs de antílopes tibetano, Chatosh. O antílope tibetano, também chamado de chiru, é conhecido por sua pele de alta qualidade e está na lista de animais ameaçados de extinção de grau há anos.
uma categoria que oferece ao animal mais alto nível de proteção. Chales feitos de sua pele são ilegais, mas disparam de preço no mercado legal, sendo vendido por até $20.000 cada, segundo informações da Vice. Um chale requer pelo menos 4 antílopes mortos para ser feito e supostamente não duraria mais de 5 anos. A demanda global por Chantosh dizimou 90% da população de antílopes tibetanos e é por isso que só é encontrado nas partes mais obscuras do mercado ilegal. Esperma. O verdadeiro crime aqui são os planos de saúde que falham com muitas pessoas que buscam ter uma gravidez assistida. Além disso, às vezes a espera por esses processos pode até 2 anos. Muitas pessoas recorrem a métodos alternativos de fertilização do mercado ilegal. China, França e o Reino Unido supostamente têm mercados ilegais prósperos de espermas que são usados em kit de autoinseminação para a própria pessoa fazer em casa. Eles vêm em recipientes selados e com muitos perigos. Sem os testes rigorosos e métodos profissionais, há risco de doenças e contaminações e a incerteza de saber se o esperma é mesmo viável. Four Loko. O Four Loko original era uma bebida alcoólica com cafeína à base de licor de malte. Apenas 2 latas teriam o mesmo efeito no corpo por beber 10 cervejas e por isso foi compressivamente retirado do mercado devido a ser inseguro. A nova versão do Four Loko não contém cafeína, mas algumas pessoas ainda estavam em busca do original. A bebida original sumiu das prateleiras depois de ter sido considerada insegura pela Food and Drug Administration americana e desde então encontrou seu local como uma iguaria do mercado ilegal. Número de segurança social com grandes pontuações de crédito. Milhões de pessoas têm problemas com dívida de cartão de crédito e por esse motivo não conseguem empréstimo ou nem mesmo alugar um apartamento. Os hackers capitalizaram esse sentimento desesperado e vendem números de previdência social ligados a grandes pontuações de crédito na Deep Web. Esses hackers se aproveitam de grandes violações de dados em empresas para roubar os números do seguro social. E embora possam parecer os Robin Hood do mercado ilegal, isso é um roubo sério de identidade. Twinkies. Quando a Roster anunciou que estava em processo de falência em 2012, todos temiam pelo futuro desse amado deleite cheio de creme, tanto que de fato as pessoas começaram a comprar o máximo de caixas que podiam. Por um tempo, os Twinkies foram um produto de alta demanda do mercado ilegal, até que, é claro, reapareceu nas prateleiras do ano seguinte.